Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu recebo o Renato Enzmann, executivo que possui uma longa carreira no mercado financeiro, com passagens pelo Bank of America, Bank Boston e McKinsey & Company. Desde 2007 no Banco Bradesco, ele é hoje o CEO do Banco Next e veio contar pra gente um pouco mais dessa nova jornada que envolve muita tecnologia. Meu nome é Marcelo Trípoli, eu sou fundador da agência Zimes e especialista há 20 anos em transformação digital e o seu host no Nexus Talks. Ô Renato, tudo bem? É um prazer ter você aqui no Nexus Talks, num momento tão bacana de transformação digital que está passando todo o setor financeiro, e você poder contar um pouquinho para a gente como tem sido a sua jornada que acabou de começar no Banco Next. Tudo bem, Trípoli? Obrigado aí pelo convite, estar aí batendo papo com você. Prazer enorme aí de estar com vocês e contar um pouquinho do Next, um pouquinho do que a gente está vivendo agora. Renato, você recentemente assumiu a liderança do Banco Next, né? Um banco que tem uma missão aí diante dessa categoria nova de attackers bancários, de fintechs, de revolucionar a relação dos consumidores com o setor financeiro, no meio de um contexto difícil de pandemia, de trabalho remoto, né? Tendo que entrar nas relações com o seu time novo. Conta pra gente como tem sido aí esse começo da sua jornada aí dentro do Banco Next. É interessante porque a gente está quase que 100% em home office, né? Tem 2% só da equipe que vai lá presencialmente, porque tem uma outra coisa ali que tem de backup. Porque como a gente é um banco, né, no fim das contas, né? Então tem até cheque, tem uma outra coisa ali que ainda acontece, que envolve o mundo físico, né? Até por regulamentação. Então tem um pouquinho de gente ali, né? Mas a maior parte das pessoas estão em home office. Então curioso porque hoje eu conheço a maior parte da equipe por vídeo. Eu não tenho uma mesa ainda, se você for lá na sede do Next e procurar, não tem a minha mesa, porque essa posição de CEO, ela começou aí com a minha chegada, né? Mas tem sido super bacana, a gente tem feito ali uma tentativa de estar próximo, apesar de distante, e acho que a gente tem conseguido, né? A gente tem, por exemplo, uma live que já existia até antes de eu entrar, que é uma live semanal, onde a gente traz diversos temas, né? Desde falar um pouco de novas tecnologias, contar um pouco das novidades do Next, às vezes trazer, por exemplo, no evento do Dia das Mães, a gente trouxe uma palestrante super interessante para falar um pouquinho, né, da dinâmica de ser mãe e trabalhar, né, e inclusive trabalhar num ritmo forte como é o nosso, né. Então tem sido uma coisa bacana porque a gente, no fundo, tem que cuidar das pessoas, é um momento onde não só você tem que cuidar da saúde, né, porque, poxa, todo mundo tem que se cuidar, um evento super sério essa questão da pandemia, mas além disso a gente tem que ter aquele carinho especial, né, tem que estar tentando fazer aquela ligação, né? Vale para tudo, né? Vale para os colegas de trabalho, né? No meu caso, para colegas que eu nem conheço, né? Então tive o cuidado de tentar fazer algumas one-on-ones, né? Como eu estava chamando, algumas reuniões com uma só pessoa para entender, conhecer, ouvir mais, né? Nos aproximarmos. Mas enfim, é aquele momento onde não só o colega de trabalho, você tem que também estar próximo dos amigos, da família, às vezes aquele parente um pouco mais velho, mais idoso, quem tem mãe, quem tem pai, né? Aquele momento de você, de fato, às vezes fazer uma ligação faz muita diferença. Então, o que eu tenho tentado fazer, o que eu tenho sentido assim no Next é esse ambiente de muita proximidade, apesar da distância. Tem sido bem legal. E falando um pouquinho do setor, né, tipo desse papel que você está aí dentro de uma empresa que é um banco novo, um banco digital, né, a gente sabe que esse setor financeiro tem sido um dos mais, vamos dizer assim, transformados com relação a esses novos paradigmas aí das fintechs, que trazem aí uma proposta de valor diferente, um modelo de atendimento diferente, uma série de serviços e de experiência e de jornada do consumidor diferente daquilo que os bancos tradicionais vinham fazendo. E esse setor é super competitivo, um setor de muita inovação, com muita tecnologia. Conta pra gente um pouco, Renato, qual que é a sua leitura do momento competitivo que a gente está vivendo aí, né? Inclusive onde os bancos, né, bancos entrando em setores de outras empresas, né, banco fazendo transação às vezes de e-commerce e o varejo fazendo banco, né? Qual que é a sua leitura aí do cenário competitivo dos bancos nesse momento? Então, vamos falar primeiro do cenário competitivo e depois dessa questão da convergência dos setores aí que é super bacana, né? A questão do cenário competitivo, a maneira como eu vejo é o seguinte, se a gente estivesse tendo essa conversa há, sei lá, 3 ou 4 anos atrás, a gente ia descrever o mercado de uma maneira muito simples, né? O mercado era basicamente definido por 5 grandes bancos, né? Então você tinha 2 privados,
nacionais, né, o Bradesco e Itaú, você tinha um estrangeiro, o Santander, e você tinha dois bancos grandes governamentais, que é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, e ali meio que você, não vou dizer que você esgotava o sistema financeiro, mas boa parte do que acontecia no sistema bancário nacional estava ali, né? De resto, você tinha bancos de nicho importantes, alguns bancos de investimento, alguns bancos estrangeiros, alguns bancos focados mais no setor agrícola, né? Mas você tinha ali um mercado mais bem definido, né? Hoje, eu vou dar, acho que 2 exemplos aí para mostrar um pouco como mudou, né? Primeiro, quem tem conta digital, em média, tem entre 4 a 5 contas digitais. Quer dizer, aquele cara que tem no seu celular um aplicativo de algum banco digital, alguma carteira digital, ele costuma ter entre 4 a 5, que é quase o número de bancos que existiam, né, que definiam o mercado há pouco tempo atrás. Além disso, acho que outra forma interessante de ver como mudou o mercado é que o Pix acabou de fazer 6 meses, né? Faz alguns poucos dias aí que o Pix completou 6 meses. Tem 747 instituições financeiras que se cadastraram para o Pix, né? Então o cenário mudou muito, né? Eu costumava brincar, agora não tem mais, né? Mas eu brincava que, enfim, né? O nosso concorrente são bancos tradicionais, são carteiras digitais, são outros bancos digitais, obviamente, mas assim, tinha um dado momento que nosso concorrente era até a empresa de patinete, né? Porque o cara botava lá o dinheiro para poder usar o patinete quando precisava, aí as empresas perceberam, poxa, esse dinheiro ficando parado, vamos fazer uma carteira digital, né? Então, todo mundo podia competir. Infelizmente, para eles ali, esse mercado de patinetes meio que deixou de existir com a pandemia, né? Então, eles deixaram de estar aí, mas tem um monte de outros. O que nos traz para esse segundo ponto teu, que é essa questão da convergência dos setores, né? Então, isso aqui está acontecendo muito, né? Eu vou falar um pouco do nosso caso até, mas a grande convergência que as pessoas falam mais é essa do varejo com o setor financeiro, né? Que acho que ficou um pouco mais visível, né? Então você tem desde grandes varejistas, grandes marketplaces, né? Que criaram seus bancos digitais, suas carteiras digitais, aí tem vários exemplos, né? Até o contrário, né? Você tem players financeiros que estão lançando seus marketplaces, nós somos um deles, a gente está em vias de lançar o nosso marketplace, mas a gente já tem também um site de comércio eletrônico, né? Então a gente já está para valer aí nessa toada aí de convergência, né? E acho que é interessante que assim, vários bancos digitais estão tirando o banco do prenome, né? A gente mesmo tem deixado aí aos poucos de usar o Banco Next e eu tenho cada vez mais usado o termo plataforma digital, que é como a gente quer se enxergar, porque a gente já é um ecossistema que tem serviços financeiros e que tem serviços não financeiros, incluindo o marketplace, mas não só, como eu já vou falar daqui a pouco. Mas acho que o que realmente ficou mais evidente aí recentemente foi a Via Varejo, que tirou o varejo do nome, né? Eles estão indo tão forte aí para esse mundo financeiro que eles resolveram até tirar o varejo do nome da Via Varejo, né? Acho que é um bom exemplo. Agora, a convergência não para aí, né? Não é só o varejo com o mercado financeiro. Você pega, por exemplo, o setor de mídia, também tem muita convergência. A gente tem uma parceria no Next com a Disney. Ela tem 2 vertentes, né? Uma é a gente virou um canal de distribuição do streaming deles, né? do Disney Plus. E além disso, a gente tem uma parceria para contas de crianças e adolescentes, que a gente chama Next Joy, que é super bacana. Os pais podem, enfim, controlar ou monitorar a conta dos filhos. É um negócio que é super bacana, mas que mostra um pouco da convergência. E quando a gente tiver marketplace, isso não vai parar. Porque você vai poder estar fazendo marketplace de mídia, você vai poder fazer marketplace de outros serviços, como turismo. Então essa convergência ela veio para ficar. Até em alguns produtos financeiros típicos, lá como seguros, antigamente você podia até vender, vamos dizer, o seguro-saúde, que já tinha uma certa convergência ali com o mercado de saúde, mas hoje muita gente já está fazendo inclusive telemedicina, né? Então essa convergência veio para ficar, mudou bastante o cenário, é um cenário de muito mais competição, com muito mais colaboração também, né? Tem aquela tal da competição, mas o fato é, vamos dizer, a velocidade mudou, né? Hoje tudo acontece muito mais rápido, com um nível de competição muito maior. E Renato, você acha que o Open Banking, que é uma coisa que está começando agora, né? A primeira versão do Open Banking está começando agora a ser lançada, vai aumentar ainda mais a competição no ponto de que o consumidor pode compartilhar os dados bancários, então a vantagem competitiva que os bancos tinham com relação a saber sobre aquele cliente vai desaparecer? Ou seja, dentro desse ponto que você falou de alta competição, convergência, colaboração e competição ao mesmo tempo, como é que você vê o Open Banking, vamos dizer assim, acelerando esse movimento que a gente está passando?
Bom, ele certamente vai acelerar bastante, né? Vai ser, o Open Banking muda ainda mais esse cenário do mercado financeiro que está em transformação, né? Não para essa transformação, ela acelera, né? Acho que até vale a pena a gente falar assim, onde é que a gente está dentro da esteira aí do Open Banking, né? Porque é interessante a gente entender primeiro, o Open Banking começou já, né? Em fevereiro, foi a primeira fase, né, que o Banco Central lançou. Ela não é visível, né? Por isso que muita gente nem percebe que já começou, porque essa primeira fase ela tem a ver com, padronização de dados, mensageria entre as instituições. Porque no final, vamos dizer, se você vai compartilhar seus dados cadastrais e uma instituição coloca nome junto com sobrenome, outra coloca nome separado do sobrenome, isso aí criaria uma confusão. Parece simples, mas não é. Então tem essa primeira fase, né, que é uma fase de, vamos dizer, ajuste entre as instituições financeiras. Ela não acaba sendo pouco visível para os clientes. Agora, dia 15 de julho, né, então estamos falando aqui muito em breve, aí começa a fase 2. Essa fase 2 aí já vai ser bem visível para os clientes, porque aí o que vai acontecer é a pessoa vai tomar a decisão se ela quer ou não compartilhar seus dados com outra instituição. E aí vem aquela questão, o que está por trás de fato do Open Banking, né, que é o seguinte, quem é o dono do dado? O dono do dado é o banco ou a instituição financeira, ou é a pessoa, né? E com isso, quer dizer, fica claro assim, se inverte a lógica, ou enfim, passa a imperar a lógica, talvez que faça mais sentido, que é o dono do dado é o cliente. Ele vai decidir se ele quer que uma instituição financeira veja o que tem na outra, né? E aí você tem, só para completar, depois eu volto ao teu ponto da competição, mas tem a terceira fase que começa dia 30 de agosto também, que está aí, né? Que aí você vai poder, inclusive dentro do aplicativo de um banco ou de uma instituição financeira, usar serviços de outros, sabe? Poder fazer o pagamento usando, estando dentro de um aplicativo de uma instituição, mas usando recursos que você tem em outra, usando, eventualmente até crédito em outra instituição. Então o negócio muda bastante a dinâmica, né? E lá em dezembro passa a ser o que a gente tem chamado não mais de Open Banking, mas de Open Finance. Porque em dezembro também entra câmbio, entra investimentos, entra seguros, entra previdência, né? Então não é exatamente só o produto típico de banco, mas é um negócio muito mais amplo, né? Mas enfim, o que vai acabar acontecendo é o seguinte, quer dizer, com a capacidade de enxergar todo o histórico da vida financeira de um cliente, não só na instituição em que, né, você está, mas em outras instituições, você consegue fazer ofertas muito mais interessantes para o cliente, né? Você consegue talvez ajudar ele a gerir seu dinheiro de uma forma muito mais inteligente, mas enfim, é um aumento de competição, porque todo mundo vai estar olhando da mesma forma e com isso, enfim, todo mundo vai ter mais condições, mais inteligência através do uso dos dados, o uso inteligente dos dados, de poder fazer uma oferta melhor para o cliente, ele se beneficia, mas o lado de competição é um negócio muito maior. Não, isso é muito interessante, né? Ontem eu estava conversando, Renato, com o presidente de uma das maiores agentes autônomos da XP, né? E ele estava contando que a maior parte desses grandes agentes autônomos que tem uma carteira grande de gestão de investimentos tem considerado a evolução do mercado, no caso de investimentos, a XP sendo quase que um AWS, para a gente falar um pouco de cloud aqui, né? A XP é quase que o backbone ali, ela cada vez, a XP também tirou a parte financeira do nome, né? Então é uma empresa de tecnologia, quase que um backbone tecnológico, uma plataforma tecnológica do qual você tem uma série de empresas plugadas. E aí acaba ficando mais importante aquela análise sempre, quem é o dono do cliente, né? Quem que é o dono do cliente? Então, no caso, essa empresa estava me dizendo, essa corretora, né? Essa empresa está se tornando uma corretora agora, esse agente autônomo, que ó, o lance de você ser dono do cliente tem a ver com o valor agregado, a proposta de valor que você tem para aquele cliente, e aí a gente acaba caindo no assunto do atendimento, né, do NPS. A gente sabe que historicamente os bancos não era uma categoria que tinha os melhores NPS comparado com outras categorias. Como que você vê essa importância, Renato, competitiva hoje da experiência do usuário, né? Que é uma coisa que já está até um chavão, todo mundo fala, mas de fato você vê uma correlação direta entre o NPS hoje que a instituição financeira tem e a capacidade dela de atrair, reter e engajar clientes? Assim, isso para mim é o seguinte, quer dizer, com todo esse aumento de competição que a gente estava conversando, tem que pensar o seguinte, poxa, qual que é o antídoto, né, para você de fato conseguir prosperar nesse cenário tão intenso, né? E tem, na minha opinião, tem um antídoto só. Isso aqui se repercute de diversas formas, né? Mas a forma de você conseguir vencer nesse cenário de competição muito mais intensa é você focar no cliente
E assim, o que eu tenho falado muito com a nossa equipe ali é assim, a gente tem que ter uma cultura de cliente que não é aquela cultura de falar bonitinho, assim, olha, foco no cliente e tal, mas na hora do vamos ver a gente vai pensar o que é melhor pra gente, né? É aquele foco no cliente visceral. É aquela, eu vou dar um exemplo, tá? A gente recentemente, a gente lançou o WhatsApp Pay, tá? O WhatsApp Pay é um negócio que vai ser, na nossa opinião, super interessante para o cliente, é uma forma super conveniente de ele transferir recursos e tudo mais. Agora, se a gente fosse pensar do ponto de vista da empresa, né, do Next, poxa, eu tô, né, quase que dando de bandeja ali muita informação do meu cliente para o Facebook, né, essencialmente, né, que é o dono do WhatsApp. Inclusive, algumas das informações das transações que ele fizer, a gente não vai ter acesso. Quem vai ter acesso é o Facebook. Eu vou te falar, não teve 1 minuto de duração a discussão no Next se a gente iria ou não aderir ao WhatsApp Pay. Quando a gente teve a oportunidade, de novo, assim, em menos de 1 minuto a gente falou, vamos fazer, porque a gente tem que pensar no nosso cliente. Pode até ser que não pegue, enfim, a gente, né, tem que ver como é que vai ser a evolução, acabou de ser lançado, né, se o pessoal vai de fato aderir ou não, mas eu quero dar opção para o nosso cliente. Né? E quem não pensar dessa forma, quem ficar pensando em reter suas receitas, enfim, tentar fazer um negócio que seja o melhor para ele, não necessariamente para o cliente, não vai conseguir prosperar. É um foco visceral, um pouco daquela visão da Amazon, né, de como conduzir aí essa experiência do cliente. E isso é o que vai fazer a diferença, né? Porque, de novo, acesso a dados passa a ser mais universal, aquela vantagem competitiva de tempos atrás, de números de agências, ela deixou de existir, né? Na verdade, assim, o Next, por exemplo, né? A gente tem 5 milhões de clientes, essencialmente, são 5 milhões de agências, né? Cada agência está aqui dentro. Né? Então, a tua vantagem competitiva vai estar em você conhecer profundamente o cliente e atender ele com muita proximidade. Né? Então, como você falou do NPS, a gente não divulgou nosso, mas a gente aumentou muito o nosso NPS nesses últimos poucos meses. Muito por quê? Porque a gente agora tem uma dinâmica onde assim, tudo que a gente faz, a gente ouve o cliente, a gente experimenta, a gente testa. E aí, com isso, assim, a gente, por exemplo, nossa experiência de cartão, que já era boa, tá? A gente já tinha um NPS muito alto em cartões, ele aumentou muito, porque a gente começou a ver, enfim, algumas questões que a gente percebia que o cliente queria e que talvez a gente não tivesse dado tanta atenção, ou algumas questões que talvez por algum, sei lá, algum pensamento aí de negócios, a gente achava que não fazia sentido para o Next, a gente falou, poxa, mas o cliente quer, vamos fazer. Então, assim, nosso NPS em cartões aumentou muito, já era alto, aumentou muito, e nosso NPS em modo geral aumentou muito também. A gente vem investindo em atendimento, vem investindo em novos produtos. A gente tem feito uma dinâmica de tentar ter certeza de que o nosso cliente seja ultra bem atendido, seja nos serviços financeiros, seja em outros, inclusive com educação financeira, que é uma componente que é super importante, que a gente está investindo cada vez mais. Não, e tudo que você está falando, né, me remete sempre à mesma questão, né, que eu tenho feito aqui nos nossos bate-papos aqui do Nexus Talks, que é a questão de como atrair talentos na quantidade e escala suficiente. Tudo que você está descrevendo um pouco dos desafios do Next depende de cada vez mais engenheiros de software, visual designers e todo esse ecossistema de profissionais que tenham know-how na parte técnica e execucional de transformação digital. Como que você vê isso, Renato? Qual que tem sido a estratégia do Next aí para competir? Porque a competição ela é global, né? Com a pandemia, inclusive, muitos profissionais de tecnologia no Brasil estão do Brasil trabalhando para empresas de fora, ganhando em dólar, né? O que fica muito difícil competir para uma empresa aqui no mercado nacional. Qual tem sido a estratégia do Next para atrair e reter os melhores talentos de tecnologia? Como você vê esse ponto do talento? Legal. Bom, primeiro, assim, é uma guerra por talento, né? Isso, assim, é uma guerra aí declarada aí, porque tá todo mundo atrás das melhores pessoas e todo mundo muito preocupado em reter os seus principais talentos, né? Então tem uma série de frentes aí que a gente faz e a gente tem tido muito sucesso em atrair talentos. Inclusive, como a gente está numa fase aí de crescimento acelerado, a gente tem contratado muita gente, a gente tem tido muito sucesso de trazer gente, inclusive gente sênior, de diversos lugares, né? De bancos estabelecidos, a fintechs, a empresas de tecnologia. Então a gente tem tido muito sucesso em atrair gente e estamos ali na briga e conseguindo reter também os nossos talentos internos, né? Mas tem um pouco de tudo que tem que fazer, né? Então, assim, primeiro, é ter de fato uma preocupação com as pessoas. Acho que eu comecei falando um pouco disso, não só durante a pandemia, mas sempre. Você tem que... todo mundo fala muito a questão de propósito, né? Isso aqui é fundamental. Você tem que ter um propósito.
A gente sempre fala, quer dizer, a gente quer ter a melhor plataforma para fazer acontecer os sonhos e necessidades dos nossos clientes. Isso aqui não pode ser um negócio que é bonitinho de falar. Você tem que acreditar, você tem que demonstrar e você tem que fazer com que as pessoas enxerguem que o trabalho delas ajuda de fato a mudar, a transformar, tocar a vida das pessoas de uma maneira que não é só receita, se você está gerando receita com aquele cliente, não é isso. Você tem que estar sempre pensando, poxa, se você está preocupado em gerar receita com aquele cliente, é porque você está preocupado que ele esteja de fato consumindo algum produto teu que ajude ele a transformar a sua vida. Seja porque ele tem o sonho de comprar uma casa, seja porque ele está precisando de um empréstimo para passar por alguma dificuldade momentânea, seja porque ele está pensando eventualmente na educação dos filhos, o que quer que seja. Quer dizer, a gente tem que ter sempre aquela consciência da relevância do nosso trabalho, passar isso para os funcionários, porque assim, a dinâmica mudou, né? O cara não está lá só para coletar seu salário, ou mesmo stock options, o que for aí, né? Não é só a questão financeira. Lógico que a questão financeira também é relevante, né? Agora, além disso, assim, treinamento é fundamental, né? Até porque lifelong learning ao cubo ali, né? Hoje, o tempo todo você tem que estar aprendendo, você tem novas tecnologias, tem novas tendências acontecendo, tem que estar antenado, né? Enfim, e outra coisa que a gente tem tentado fazer é demonstrar para todo mundo que assim, isso aqui não é um problema do RH, né, da área de RH, da área de relações humanas, né? Isso aqui é uma questão para todo mundo. Todo mundo da equipe, né, todo mundo do Next tem a consciência de que assim, atrair gente depende de cada um de nós, reter gente depende de cada um de nós. E assim, um pouco nesse último ponto da retenção, quer dizer, a gente tem uma preocupação muito grande de ter um ambiente bacana. Então, é aquele ambiente onde assim, poxa, você se sente acolhido, uma pessoa nova que chega se sente quase que né, tem aquele senso de família, né, que é um negócio que é bem bacana, mas ao mesmo tempo, a gente também tem que ser uma usina de ideias, né? Então, é aquele negócio onde você pode ter um debate, o debate pode acontecer, mas assim, ele não pode derivar ali pro lado pessoal, né? E aí isso não acontecendo, aí eu acho que é um negócio que é bem bacana. Você está num ambiente super frutífero, onde as pessoas discutem ideias, onde as pessoas se gostam, se confiam, né? E aí eu acho que né, e com uma visão de que, poxa, o que elas fazem ajuda a transformar, acho que é um negócio que é bem bacana. A gente tem tido aí sucesso em reter pessoas e muito sucesso em atrair nesse momento aqui de crescimento. Só para completar, tem acho que um ponto interessante, assim, está mudando um pouco essas regras de trabalho, né? Até com o negócio de home office. Então hoje, como eu falei, a gente está 100% em home office, mas a gente pretende voltar num cenário mais flexível do que era. E, inclusive, a gente já tem contratado gente. A gente tinha antes 2 sedes, né? A nossa sede principal fica em São Paulo e a gente tinha também uma presença em Curitiba, né, com o pessoal de tecnologia. Hoje a gente já está contratando gente não só nesses 2 centros, que vão trabalhar, enfim, de home office, né? Não tem por que não fazer. A gente ainda não contratou ninguém fora do Brasil, mas eu também não vejo isso aqui como sendo uma limitação. A gente pode vir a contratar em breve. Falando sobre tecnologia, Renato, a gente sabe que há 20 anos atrás, se alguém quisesse criar um banco, tinha um investimento multimilionário e que tinha que ser feito todo de uma vez para a montagem ali de um centro de dados, para fazer toda essa... Você tinha que provavelmente se basear no mainframe, tecnologias complexas, caras, né? E com todo o crescimento e a evolução dessa tecnologia de cloud computing, que a gente viu acelerando muito nos últimos 10, 15 anos, a gente começou a ver coisas como Bank as a Service, né? Ou seja, hoje uma startup aí com 2, 3 gatos pingados consegue contratar um Core Banking as a Service e consegue do lado técnico, consegue subir uma instituição financeira com os recursos todos ali, os legos todos de uma conta corrente, supostamente com esforço muito menor tecnológico do que antes, né? Você vê que isso ainda é um negócio que tem muito para evoluir, você vê que isso é um negócio que chegou no nível de maturidade e que a tendência é cada vez mais essas tecnologias de nuvem no setor financeiro acabarem substituindo os sistemas legados num negócio muito mais simples e muito mais eficiente? Não, assim, sem dúvida essa é a tendência. Os players digitais, os neobanks, né, os novos entrantes, eles, enfim, na sua grande maioria já estão na nuvem. A gente está, tudo que é nosso Core Bank, tudo que é nosso Core Next está na nuvem, né? A gente tem uma outra coisa de produtos, serviços lá que rodam no Bradesco, aí quase como o Bradesco as a Service, né? Aí do lado deles ali não tá, né? Mas o que a gente faz é, de fato, trabalhar na nuvem, ser muito mais ágil, né? Ser muito mais asset light, né? Com uma capacidade de resposta muito maior, né? E aí, assim, eu acho que o segredo aqui do lado da tecnologia
é de fato você, primeiro, ter uma organização que seja muito ágil, né, muito enxuta e ágil, mas além disso, você poder focar no que realmente interessa. Então, assim, se você tivesse que focar na tua infraestrutura do ponto de vista de hardware, e isso aqui ainda acontece muito, né, em vários bancos estabelecidos e tal, não é que você perde a oportunidade, mas assim, você ao mesmo tempo vai ter que estar tocando uma série de outras frentes. E eu acho que as frentes mais importantes no nosso caso, quando eu penso em tecnologia, é, por exemplo, nossa área de analytics, é, por exemplo, nosso uso de inteligência artificial. A gente faz uso de inteligência artificial no nosso atendimento. A gente tem uma série de algoritmos de previsão, né? Tem, por exemplo, a gente analisa a propensão do cliente de eventualmente parar de usar nosso app, né? O churn. A gente tem algoritmos para previsão ou propensão de default. Então você tem que fazer uma série de análises, se possível, né? E com o tempo isso aí vai acontecer cada vez mais, com o uso de machine learning, com o uso de inteligência artificial, para que você torne esse negócio mais eficiente, né? Cada vez menor a interação humana, cada vez maior a assertividade, né? Então você tem que focar nessas tecnologias. As tecnologias, na minha opinião, são cloud, são inteligência artificial, o uso muito intenso de APIs, né? Que tem a ver com esse seu comentário aí de ter o banco as a service, né? Então tudo isso daqui mudou bastante a forma de se trabalhar, as tecnologias são novas, né? E no nosso caso, enfim, a gente está tentando aí tá ao máximo ali no que tem, ali no forefront, né? Na fronteira ali do que existe de tecnologia. Para a gente fechar aqui o nosso programa de hoje, né? A gente faz sempre um bate-papo aqui final, né? Vamos dizer assim, um fire chat, né? Um bate-bola aqui, te fazendo algumas perguntas aí agora um pouco mais pessoais, saindo um pouco do contexto do Next, falando um pouco mais do Renato, e aí a gente pega aqui para que as pessoas que estão assistindo a gente conheçam um pouco mais sobre você, né? Então eu queria começar aqui com a primeira, que é como é que você resumiria aí a sua carreira, né, a sua trajetória profissional numa frase ou numa palavra, assim, como é que foi a tua carreira até agora? Cara, uma frase é duro, mas olha, é um misto aí, talvez se eu fosse falar de duas músicas, é um misto de Metamorfose Ambulante com Eye of the Tiger, né? Que é aquele negócio meio assim, né? Mudou muito, apesar de estar muito tempo no mercado financeiro, com muitas mudanças, agora esse novo chapéu aqui de CEO do Next, mas ao mesmo tempo muito foco, né? Aquele negócio, você tem que estar focado, você tem que querer fazer, ter a curiosidade intelectual de ir atrás, é um pouco disso. E como é a sua rotina, Renato, assim, tendo que CEO aí de um banco no modo remoto, né, que a gente estava vendo agora, a gente falou um pouquinho disso, conta um pouquinho da sua rotina pra gente. Tá, enfim, é interessante até porque assim, né, com menos de 3 meses eu nem sei se eu estabeleci de fato uma rotina, né, mas assim, eu acordo cedo, né, eu já tinha isso, né, lá no Bradesco, é até famoso esse negócio, quando eu estava no Bradesco, eu acordava muito cedo, eu acordava naquela época entre 5h15 e 5h30, agora eu estou acordando mais para 15 para 6, mas ainda acho que para muita gente ainda é cedo, né. Aí eu faço esporte, eu gosto, então depende muito, né, às vezes eu tenho feito home office da praia, depende do dia. Então, pelo menos 1 hora. Às vezes até dá para surfar ali nessa hora, às vezes dá para correr, às vezes dá para pedalar, às vezes dá para fazer um pouco de funcional, né? Mas eu gosto e isso aqui para mim ajuda a manter, acho que, minha cabeça aí mais sana, né? E aí depois, enfim, tomar café, mas depois disso aqui começa uma rodada aí muito forte de vídeos, de ligações. Infelizmente, muito e-mail, né? Esse é um negócio que a gente tem que ver como resolver. Aliás, eu tenho pensado bastante nisso, como a gente faz para a gente tentar se comunicar sem ficar perdendo tempo aí com umas formas aí menos eficientes, né? Mas aí, assim, eu vou parar no final do dia. Agora não tenho tido muitas reuniões presenciais, tive uma ou outra, mas é quase tudo assim em casa mesmo. E no final do dia, mas assim, eu sempre tento deixar algum tempo para, assim, primeiro, dar uma relaxada no final do dia. Então, ver alguma série, ler algum livro... enfim, bater papo com algum amigo, com meus pais, até que eu tenho tentado ligar bastante para eles, mas também pensar, né? Você não pode nunca esquecer que assim, tem que ter alguma hora para você pensar, e às vezes eu até separo, reservo na minha agenda, mesmo que seja 1 horinha, para não ter nada, para poder às vezes dar uma pensada, porque senão você entra nesse dia a dia, você vai perceber, você está só tocando o negócio sem nem pensar. E o que mais te encanta na tecnologia? Ou seja, o que é aquilo que você olha e fala, nossa, isso aqui realmente a tecnologia tem um fator uau aí no mundo que a gente vive hoje? Cara, eu acho que assim, esse negocinho daqui, esse celular,
transformou o mundo, né? Isso é um negócio que eu acho que é super bacana, né? Eu tenho, assim, eu sou um cara que, né, não trabalhei nas áreas de TI no banco, mas eu sou físico por formação, programei bastante quando era adolescente, né? Tive TK 90, até antes do TK 90, acho que era o TK 86. E é incrível o poder de computação que tem num celular e o quanto isso aqui incluiu as pessoas, né? De diversas formas. Não estou falando só de inclusão bancária. É inclusão do ponto de vista de trazer conhecimento, de conseguir conectar as pessoas, né? Eu lembro que antigamente, sei lá, você tinha que escrever uma carta para um cara que estava fora do Brasil, ou fazer uma ligação que era super caro. Eu morei, né, uma época fora, eu fazia uma ligação por semana com meus pais, que era quase contado ali pelo tempo, pelo custo que era. Hoje, poxa, você consegue falar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pelo Wi-Fi, né, sem nem estar pagando por uma ligação, né, o vídeo mesmo, né. Então, essa capacidade de conexão, de trazer conhecimento, é um negócio que é fantástico. A gente está vivendo um momento da humanidade que é incrível. E aí eu queria te perguntar agora, que dica que você daria para quem está começando a carreira, né, e quer entrar no setor financeiro, né, um setor tão competitivo como a gente falou aqui durante todo o nosso papo de hoje, que dica você daria para alguém que, independente da área, tecnologia, administração, marketing, e queira trabalhar em um banco hoje, numa instituição financeira? Olha, eu acho que assim, primeiro, mantenha sempre alta a tua curiosidade. Eu acho que assim, você tem que ter aquela sensação de que você nunca vai parar de aprender e queira aprender, né? Não é só não parar porque precisa, não parar porque quer. Então tem que ter aquela curiosidade intelectual. Às vezes quando você vê, poxa, sei lá, tem um novo produto, vamos atrás, vamos tentar entender o que é, né? Então essa curiosidade ela tem que existir. E ela não é só, eu falei do produto aqui, mas sei lá, poxa, agora eu estou aprendendo muito de marketing, eu nunca tinha aprendido, é super interessante. Até o Tripoli tá me ensinando muita coisa aí, né? A gente tem, né, falado bastante aí de como funciona, desde do funil de adesão, enfim, qual é o melhor público-alvo, né? Então, assim, você está o tempo todo aprendendo. Essa curiosidade, para mim, acho que é o combustível aí de você ter uma carreira de sucesso. Isso aqui não vale só para o mercado financeiro. E no caso aqui do mercado financeiro, assim, o mundo está em transformação, então é legal você ir atrás de empresas ou de bancos que você enxergue, que tem essa preocupação de estar na frente, estar na fronteira, e assim, vai a fundo em tudo. Eu acho que assim, num dado momento da sua carreira, você vai estar numa determinada área, poxa, vai a fundo, né? Vista a camisa dessa área, desse departamento que for, né? Da squad, né? Usando termos aí mais atuais, né? Mas se entrega ali. De repente você vai mudar, vai fazer uma outra, vai para uma outra área de atuação, se entrega ali também. Quer dizer, eu acho que é sempre se dedicar ao máximo, com muita entrega, com muita curiosidade, muita força de vontade, e aí assim, o resultado vem. O resultado vem, vai ser natural se você fizer isso. Renato, eu queria muito te agradecer pelo teu tempo aqui, super precioso, né, no momento, de novo, ainda no processo de onboarding aí de uma instituição financeira de ponta, né, queria muito agradecer o teu tempo, a sua generosidade de estar compartilhando com a gente aqui um pouco a sua visão sobre o mercado, e, de novo, obrigado aí por ter participado. Imagina, Tripoli, eu que agradeço, obrigado pelo convite, foi um prazer, aí, espero que seja bacana para quem estiver ouvindo e assistindo. E, enfim, também falar que assim, não tinha nem como não aceitar esse convite, né? Uma empresa chamada Nextius, chamando o Next, né? Não tinha como deixar de vir. Mas obrigado mesmo. E para vocês que estão assistindo a gente, muito obrigado aí pela audiência, por estar aqui compartilhando do seu tempo com a gente. Sugestões, dicas e recomendações de novas pautas, feedbacks, por favor, manda um e-mail para contato@nexus.com.br e até o próximo.